Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, a nossa intérprete de Libras, a Joyce. Nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar discutindo sobre as nossas relações interpessoais, que é a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas e os outros grupos sociais que estão ao nosso redor. E na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre responsabilidade sociopolítica. Nós já tivemos uma aula aqui anteriormente em que eu trouxe alguns exemplos, de responsabilidade social envolvendo a gente enquanto indivíduo dentro da sociedade e também o que é responsabilidade social dentro das empresas. E na nossa aula de hoje a gente vai entender de uma forma assim um pouco maior, mais aprofundada, tá certo? Então você que está aqui no nosso bate-papo, no nosso canal no YouTube, apareçam aqui, me manda aqui um oi, quero saber se vocês estão aqui com a gente. Os polos que estão aqui online, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância, de vocês estarem aqui comigo, porque afinal de contas, essa disciplina ela é pensada para vocês, então é muito importante que vocês estejam aqui, tá certo? Olha aí, a Gleuci Maria, que é lá de Uruçuí, ó, a galera já apareceu, a professora Gabriela, é isso? Aí de Uruçuí, a Gleuci Maria, da Unidade Escolar José Patrício Franco, em Uruçuí. Boa tarde, gente, que bom que vocês estão aqui. Então, olha só, para a gente poder iniciar aqui a nossa discussão, a gente vai ver primeiro o que é responsabilidade, qual é o conceito. Nós também já tivemos uma aula aqui que foi específica sobre responsabilidade. Ah, tá certo, Gabriela. Olá, Karen. Olha, então a responsabilidade é a qualidade de quem é responsável ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios ou por uma coisa confiada. A etimologia, primeiro eu vou ler e depois eu vou discutir aqui com vocês, explicar, tá bom? Então, olha aí, a etimologia da palavra. A palavra responsabilidade está relacionada com a palavra em latim respondere, que significa responder, prometer em troca. Desta forma, uma pessoa que seja considerada responsável deve arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas. Ok, então a gente discutiu aqui já sobre autonomia, sobre responsabilidade, e o conceito básico de responsabilidade é quando a gente responde por um ato que a gente fez ou de uma outra pessoa. Nós aprendemos aqui que a autonomia é quando você tem a capacidade de criar as próprias regras. É quando você se autogoverna. É claro que isso vai depender bastante da idade, da maturidade que a pessoa tenha, das condições financeiras que ela tem em se sustentar. A autonomia está também ligada um pouco a essa ideia. E a responsabilidade é basicamente a gente vive dentro de um coletivo, de uma sociedade. Todo momento na nossa vida, com as nossas experiências, vocês podem observar que a gente sempre tem uma escolha, uma decisão a tomar. Todos os dias nós fazemos uma escolha. Por mais insignificante que você acha que ela seja, ela ainda continua sendo uma escolha, uma decisão. Então, por exemplo, aqui vocês estão assistindo aula. A aula começa 13 horas aqui no canal Educação, no horário que vocês assistem. Então, vocês têm que ter a responsabilidade com você mesmo, gente? É uma responsabilidade, é com você. É um compromisso com você, é a sua educação. Então, vocês tomaram uma decisão, que foi estar aqui a partir das 13 horas para assistir essa aula. Isso também gera consequências.
Né? E aí, claro, aqui você está assistindo aula, adquirindo conhecimento, desenvolvendo seu pensamento crítico. Então, é claro que é uma consequência positiva. Então, a responsabilidade é de acordo com as escolhas que você faz. E aí tu imagina, né? Toda escolha tem uma consequência, positiva ou negativa. A consequência aqui de assistir a aula, com certeza é positiva, porque vocês estão adquirindo conhecimento, a possibilidade de ter um pensamento crítico, ok, positivo. E aí tem outras escolhas que acarretam consequências que são negativas. E aí você também precisa ter responsabilidade sobre elas. Não dá para achar que só porque deu errado, beleza, então não é problema meu. Eu culpabilizo outra pessoa. E não, entender que é responsabilidade sua, sim. Né? A gente se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Né? Então, imagina, a Karen tá aqui, ela e a Gleuci Maria, e aí a Gleuci Maria vai lá na casa da Karen, chama, olha, Karen, vamos aí dar uma volta de bicicleta? Ali na praça, e a Karen, tá, beleza, eu vou. Ela não queria muito ir, mas aí a Gleuci insistiu, então ela decidiu ir. No caminho, ela cai de bicicleta, quebra a bicicleta, se rala toda, fica chateada e aí começa a pensar, poxa, culpa da Gleuci, né? Culpa da Gleuci Maria, que veio até aqui em casa me chamar para dessa volta. Eu não queria ir, deu tudo errado. Ok, Karen, mas aí não é culpa da Gleuci, não, e nem é sua culpa também, mas é sua responsabilidade. Você precisa arcar, porque você fez uma escolha. Independente dela ter sido boa ou ruim, você é responsável por ela. Porque se tu tivesse ido e tivesse feito um passeio que foi maravilhoso, que deu tudo certo, aí tu ia dizer, foi tão bom, Gleuci, tu veio me chamar e tal, vem me chamar de novo. E aí, porque deu errado, tu imagina o quê? Que é mais fácil tu responsabilizar o outro. E não, ninguém lhe obrigou, né? Você não foi dar o rolê aí de bicicleta de forma forçada, obrigada. Você foi porque você quis. Aí tu diz, mas eu nem queria ir. Mas mesmo assim foi. Então, é preciso a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Isso também tem uma relação com a autonomia. A responsabilidade é você ter consciência, né, uma reflexão sobre alguma decisão, você fazer essa escolha, tomar essa decisão, se responsabilize, dando certo ou errado, né, gente? Essa é a lógica, tá certo? Porque uma pessoa responsável é aquela que possui a consciência quanto aos atos que pratica voluntariamente, ou seja, sabe antes de agir as consequências de sua vontade. O ser humano é o único ser que é racional, consegue, né, fazer uma reflexão do que seria bom, do que seria ruim, do que é certo, do que é errado. Então você tem essa consciência, né, de parar para refletir, poxa, tá, beleza, eu vou dar esse passeio. É claro que existem coisas que não tem como a gente adivinhar, controlar, né, um acidente, no caso aqui do exemplo que eu dei, não tinha como a Karen controlar. Ok, mas é isso, são as vivências que a gente tem durante o cotidiano, tá certo? Então, essa consciência, ela gera na pessoa a obrigação de se comportar ali de maneira sensata, de maneira responsável, né? A gente tem essa consciência. Então, olá, Ivoneide, boa tarde. A aula está sempre aqui. Aqui na nossa cartela, em cima, né, no lado superior esquerdo, nós temos a série e o nome da disciplina, tá certo? Projeto de Vida, segunda série aqui do ensino médio. Então, olha só. O outro exemplo que eu ia dar,
Agora eu esqueci, mas vai voltar, tá certo? Então, quando é uma pessoa, quando ela é responsável, é que ela sabe, né? Ela reflete sobre as consequências das escolhas dela, gente. Basicamente é isso. Então, tu imagina, beleza, hoje eu tenho aula às 13 horas, mas eu não vou assistir, decidi, vou ficar em casa de boas, não vou assistir. Então, você também vai ser responsável pela escolha que você está fazendo, né? As consequências que vão ser geradas a partir disso. Vocês estão na segunda série do ensino médio, né? No próximo ano, 2023, é a etapa final da educação básica. Tu vai fazer o Enem, né? Então eu imagino que você esteja aqui também assistindo aula, né? Aqui na sua escola ou você aí na sua casa com a TV. Eu imagino que você esteja também se preparando, né, para poder fazer um vestibular, né, para poder transformar a sua vida também através da educação. Então tu já tem que começar a pensar nisso agora, gente. Né? Imagina, tu passa o ano inteiro sem ler nada, não ler nem rótulo mais de shampoo, né? Porque agora a gente vai para o banheiro com o celular, né? Então, tu não lê nenhuma matéria, tu entra na internet, mas tu não lê nada, porque a tendência é que as redes sociais elas estejam transmitindo cada vez mais vídeos. Aí chega no final do ano, ou então te dão um parágrafo para tu ler e tu não consegue entender nada, tu não consegue interpretar. Então, olha aí a consequência disso, né? E vocês já são pessoas que têm que ter um pensamento crítico. Vocês estão no ensino médio, na metade do ensino médio. Então, os pilares da educação já estão sendo colocados aí na prática. Já é para você estar conseguindo ter um pensamento crítico, que nem a gente estudou isso lá numa das nossas primeiras aulas. Então, a gente tem a consciência, gente, do que é bom, do que é certo, do que é ruim também e do que é errado. Né? Então, eu acho que, eu não lembro se eu coloquei aqui, acho que foi em outra aula sobre ética. Então, olha, imagina, né? Tá aqui a Ivoneide que tá assistindo a nossa aula, e a Ivoneide, a mãe dela pede para ela ir na padaria, dá um dinheiro para a Ivoneide, ela vai. Quando chega lá, sobra um troco. Aí a Ivoneide pensa, poxa, eu queria gastar esse troco aqui, comprar aqui esse salgado. E aí ela pensa, não vou comprar, porque eu não pedi para minha mãe, né? Não tive aí autorização para poder comprar esse salgado, então, poxa, eu vou devolver o dinheiro, né? E aí ela fica com aquilo. Por que que ela toma essa decisão de não gastar? Porque ela teve consciência de que o dinheiro não era dela, de que o certo seria ela pedir primeiro. Todo ser humano tem essa consciência, mas para ter consciência, tu precisa refletir sobre tuas ações, gente. Certo? Então, isso aí também é você ser responsável. E o que é ser uma pessoa irresponsável? É aquele que não possui responsabilidade, obviamente, né? Mas é uma pessoa que ela age, né, de forma contrária ao bom senso. Então, aqui no caso, uma pessoa irresponsável. Eu vou lá, o mesmo caso da Ivoneide, ela vai lá, a mãe dá um dinheiro para ela pagar uma conta, o que sobrou, ao invés dela devolver para a mãe dela, ela fica com o dinheiro. Olha aí como ela está sendo irresponsável, porque o dinheiro não é dela. Ela não perguntou se poderia ficar, né? Então, é uma pessoa que não vai despertar confiança. Eu não vou ter coragem de dar um dinheiro para a Ivoneide pagar uma conta e eu já vou pensar, olha ali, eu vou dar o dinheiro para a Ivoneide, ela vai gastar o dinheiro. Ela não vai pagar a conta. Então, a responsabilidade, ela também tem uma relação direta com a sensação de confiança que uma pessoa nos desperta ou não. Certo? Então, olha aqui, a ideia da responsabilidade ou da irresponsabilidade. Nós temos aqui uma pesquisa que foi feita, né? A fonte é de uma universidade lá em Princeton. E aí tem, em agosto, 55 pessoas foram a um casamento no Maine. Um convidado estava com Covid-19. Olha aí, 55 pessoas estavam nessa festa e apenas um convidado estava com Covid-19.
O vírus acabou infectando 177 pessoas. Olha aí. Então, aqui a ideia, né, do diz amanhã eu faço, depois eu vou, né? Então, não, mas eu vou mostrar logo essa outra parte. 7 pessoas morreram e nenhuma delas estava num casamento. Então, o que que isso significa? Então, imagina que essa pessoa A1 que estava com Covid-19, né, e eu trouxe essa discussão até para o âmbito que nós estamos vivendo, nessa pandemia que nós ainda estamos vivendo, em que, infelizmente, os números voltaram a crescer. Então, essa única pessoa que estava com a Covid e foi para a festa, ela poderia ter feito o quê? Um teste Covid antes, né, gente? Por quê? Ela imagina, não, amanhã eu faço, depois eu vou, agora eu não posso, eu tô sem tempo, eu tô atrasada, sempre acha uma desculpa, não assume a culpa. Então imagina assim, não, mas se eu tiver com, não tô com Covid não, com certeza eu não tô, e depois vai ter um monte de gente lá, será que as outras pessoas também vão fazer o teste? Então, vai vivendo a vida, foi pro casamento, chegou lá, 7 pessoas morreram e nenhuma delas estava no casamento. Com a ironia disso aqui, né? É que vai o quê, ó? Transmitindo, né? Vai furando as bolhas. Porque, por exemplo, eu quero que vocês entendam aqui, né, que aquela única pessoa ela provavelmente foi passando o vírus, a que estava no casamento passou o vírus para uma outra pessoa e assim foi, né, gente? A prova disso é que nós já sabemos, né, 2 anos de pandemia, como que esse vírus, ele tem um alto poder de transmissão. Então, isso aqui é para a gente perceber que a grande esmagadora maioria das decisões prejudica você e as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante que vocês compreendam, porque a gente tem que entender que nós estamos dentro de um coletivo. A sociedade é um coletivo, a gente está sempre se envolvendo, interagindo com outras pessoas. O ser humano é um ser social. A partir do momento que nós nascemos, a gente já começa a interagir, a se envolver, né? Um bebê, ele precisa ser cuidado, protegido, então ele precisa de adultos para que possa cuidar dele. Depois a gente entra na escola, a gente vai ali, né, se desenvolvendo e a gente sempre está interagindo com outras pessoas. É por isso que as nossas decisões, elas acabam impactando a vida de outras pessoas também, gente. Nunca é só sobre a gente, né? Então, sempre vai envolver ali ou o teu primeiro grupo social, que é a tua família, ou o teu grupo de amigos, ou o teu grupo das pessoas que trabalham contigo, ou as pessoas que estudam contigo. Por isso que é muito importante que a gente tenha esse senso de responsabilidade, né? Que a gente tenha a noção, que a gente consiga refletir sobre as nossas decisões. Ok? Vocês estão entendendo? Coloquem aí no nosso bate-papo, por favor. Então, isso é importante, né? Outro ponto que acho interessante a gente refletir é que não dá para a gente sempre ficar na ideia de ficar querendo culpar os outros pelas nossas decisões, né? Então, é você. Então, comece aí a pensar tanto nas decisões que vão impactar de fato a sua vida, como a escolha da sua profissão, o quanto tempo que você se dedica ao seu objetivo, né, de entrar numa universidade. Ou imagina, tu quer, sei lá no início do ano, tu traçou a meta de que, eu quero ser uma pessoa com um tempo mais organizado, eu quero ter um horário de estudo. Então, por mais que tu ache que isso, né, vai impactar apenas a tua vida, não, também vai impactar a vida aí das pessoas que estão vivendo contigo. Então, pense sobre isso, tenha empatia também, tente se colocar no lugar do outro, certo? Justamente porque a gente vive sempre aqui, ó, interagindo um com o outro. Então, olha, agora a gente vai falar sobre a responsabilidade social, né? Que aqui é mais uma vez pensando no coletivo.
Então, responsabilidade social é um conjunto de práticas que beneficiam o meio social, né? E muitas vezes, como a gente já viu em aulas anteriores, apesar de estar fortemente relacionada a empresas, a prática ela pode estar diretamente ligada a uma ação, né, de pessoas, né, físicas, que no caso sou eu ou você, e que tenha justamente o objetivo principal de contribuir para uma sociedade mais justa. Então, qualquer indivíduo pode e deve praticar ações voluntárias, pensando no bem-estar comum e no próximo. Então, a responsabilidade social, ela vem muito daquela ideia das empresas, né? Porque toda empresa, ela pensa de que forma que ela pode devolver, prestar um serviço para a sociedade em que ela vive. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. E aí, isso também é importante que a gente pense sobre isso, né? Nós estamos todo ano, por exemplo, no início do ano, nós temos muitas cidades e estados que são impactados, né, pelas enchentes, pelas fortes chuvas. Aqui mesmo na cidade de Teresina, geralmente a população da Zona Norte, ribeirinha, que mora mais próximo do rio, que mora ali mais próximo de algumas lagoas, elas são diretamente ali, né, atingidas pelas fortes chuvas que nós temos no início do ano, aqui na cidade de Teresina e também no estado do Piauí. Um outro exemplo é o que a gente está presenciando no estado de Pernambuco, ali principalmente em Recife, né, na capital, algumas cidades próximas em que as pessoas estão sendo atingidas pela queda de barranco, pelas fortes chuvas. A gente também vê muito isso no Rio de Janeiro, no início do ano. Então, muitas pessoas acabam se mobilizando para poder, né, fazer um trabalho voluntário. Então, vão levar cesta básica, material de higiene, de limpeza, realmente ali um colchão, uma roupa, para ajudar de alguma forma essas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. A gente vê a mesma coisa de ações voluntárias no estado de São Paulo ou nos estados, né, do Sudeste, que estão passando por um período de inverno, em que há uns 2, mais a 3 meses atrás, a gente viu muito isso, em que pessoas moradoras de rua, né, pessoas que estão em situação de rua, o termo certo é esse, pessoas que estão em situação de rua, numa situação de vulnerabilidade ao extremo, em que nós vimos notícias que essas pessoas morreram na rua de frio, né, gente? E aí, alguns setores da sociedade, alguns órgãos religiosos acabam se mobilizando para poder levar uma comida, para poder levar cobertores. Então, isso é uma responsabilidade social. Você ter consciência que você vive dentro de um coletivo, de uma sociedade e que outras pessoas precisam de uma contribuição. Então, a gente precisa ter essa noção. A gente vive dentro de um país que apresenta uma desigualdade social muito grande. O Brasil voltou para o mapa da fome. Nós temos hoje uma média de 33 milhões de pessoas passando fome. E de acordo com o IBGE, de acordo com o IPEA, de acordo com o PNAD, essa fome, ela tem cor, que é a maior parte dessa população que tem fome, é a população negra no Brasil. Essa fome, ela tem gênero, que são as mulheres, né? Em sua maioria, chefes de família que se encontram passando fome no Brasil. E também são as famílias, geralmente, que têm crianças dentro dessa família. São as famílias que mais passam fome hoje no Brasil. Então, isso é responsabilidade social. E percebam que eu citei os órgãos da pesquisa: IBGE, IPEA e PNAD. Não, é o IBGE e o PNAD. E por quê? Porque aqui, gente, projeto de vida é uma disciplina baseada na ciência. Nenhuma informação que eu trago para cá são informações com achismo, que eu estou tirando de uma percepção pessoal. Claro que não, sou professora, acredito na ciência. Então, sempre coloco fontes aqui, né, para que vocês possam ter uma noção. Então, a responsabilidade social,
ela é algo que envolve todos nós. A gente precisa compreender sobre isso. Não tem como eu viver dentro de um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome e eu achando que está tudo ok, que está tudo normal. É claro que não, né? Então, que a gente possa ter essa responsabilidade, que a gente possa contribuir, né, da melhor forma possível. Então, se aí em Uruçuí existe algum órgão que recolhe comida, que recolhe roupas, que você possa contribuir com um pouco que você tem, né? Imagina aquele calçado que tu não usa mais, aquela roupa que não serve mais em ti, que tu possa doar, porque com certeza outra pessoa ela vai fazer um proveito disso. Tá certo? Então, esse é um pouco da nossa responsabilidade, da gente compreender como que a gente vive dentro de um território, da gente se importar com o outro. Da mesma forma que no período da pandemia, né, a gente teve muitas empresas de material de limpeza, que faziam doações de sabão, de álcool em gel, né? A gente também tem os dados que as pessoas que mais morreram com a Covid-19 são pessoas ainda que estão numa classe de baixa renda no Brasil, porque nós temos periferias no Brasil, gente, que não tem água, né? Não tem água potável, não tem água para poder lavar as mãos. Então, como é que tu se livra de um vírus que é necessário que tu tenha higiene básica se tu não tem água? Essa mesma pesquisa do mapa da fome, do PNAD, também foi constatado que falta água potável no Brasil, sendo que o Brasil é um dos países do mundo, né, com a maior quantidade de água doce do mundo, né? E a gente tem população, tem pessoas que vivem na periferia que não tem água, gente. Então, responsabilidade social também não é só pensar na responsabilidade que as empresas têm com a sociedade, né? Porque elas têm planos para desenvolver isso. Muitas vezes elas são isentas de impostos, é muito lucrativo para elas. Então, que a gente possa refletir sobre a nossa própria participação dentro da sociedade, né? O que que eu estou fazendo? Será que eu faço alguma coisa para contribuir? Será que uma família, quando eu vejo a pessoa está ali pedindo uma comida na porta da minha casa, eu vou lá e julgo antes de ajudar? Então aqui, ó, volta para aquelas nossas aulas sobre empatia, sobre igualdade, sobre cooperação, né, sobre autorreflexão, que a gente consiga refletir sobre o nosso próprio comportamento dentro da sociedade em que nós vivemos, ok? Então, agora a gente vai falar um pouco mais da responsabilidade social em relação ao mundo das organizações, das empresas, né? E o próprio termo, quando a gente fala uma organização, é o quê? Uma empresa, ela é uma organização porque ela é um organismo vivo mesmo. As empresas, elas são feitas, construídas por pessoas e prestam serviços para outras pessoas. Então, de fato, é muito importante que as empresas entendam o que é responsabilidade social, né? E não apenas responsabilidade social na hora de ficar pensando no marketing, né? Então, por exemplo, a gente agora no mês passado, né, no mês de junho, é comemorado o Dia dos Namorados. E aí a gente viu algumas marcas, né, bem famosas de perfumaria aqui no Brasil, que vão lá na televisão e fazem uma propaganda do Dia dos Namorados com diversidade. Então, a gente tem um casal de 2 mulheres, tem um casal com os 2 homens, tem os casais interraciais, tem os casais de idosos. Ok, perfeito. Então, faz uma propaganda chamando a atenção que o amor não existe raça, não existe classe, não existe gênero. Ok. Então, é uma empresa que apoia a diversidade. Aí eu vou lá na empresa comprar um perfume e quando eu chego lá não tem diversidade nenhuma. Nós não temos uma pessoa negra trabalhando, nós não temos uma pessoa com deficiência. Então, que diversidade é essa? Não existe diversidade, né? É o que a gente diz que é o pink money, né? Por quê? Porque são empresas que se aproveitam de uma causa social para poder lucrar, para poder vender.
Então, eu vejo essa propaganda, eu penso, olha só essa empresa que legal, ela tem uma diversidade, mas na prática ela não tem. E essa é a grande questão que é problemática. Não dá para eu me apropriar de uma causa para depois e não ter de fato nenhuma transformação social. Eu não gero nenhuma transformação, estou apenas lucrando. Então não faz sentido, né, gente? É por isso que é muito cobrado dessas empresas hoje, né, nas redes sociais principalmente, que as empresas, que as pessoas, elas se posicionem também em relação à causa delas, né? Então, eu tenho uma causa, minha empresa é antirracista, eu tenho pessoas negras trabalhando na minha empresa. A minha empresa, ela é a favor da diversidade de gênero, de orientação sexual. Então, eu tenho travestis trabalhando na minha empresa, eu tenho homossexuais trabalhando na minha empresa. Eu sou uma pessoa que é da diversidade, eu tenho pessoas com deficiência trabalhando na minha empresa. Essa é a grande questão, entendeu? Não adianta, né, a gente falar de responsabilidade social e ficar apenas aqui, nas ideias, no plano da ideia, da teoria. É preciso existir isso aí na prática, certo? Porque senão, eu tenho uma empresa que eu não tenho diferenças de gênero. Então, será que a mulher e o homem lá dentro recebem o mesmo salário quando estão desenvolvendo a mesma função, quando têm a mesma escolaridade? Essa é a ideia de refletir sobre o que é responsabilidade social, né? Beleza, vocês estão entendendo? Cadê a galera aí de Uruçuí? Jorge, tem como colocar aqui na minha tela os polos que estão online, por favor? A Ivoneide, a Karen. Então, apareçam aqui, tá certo, gente? Tô vendo aí o pessoal de Hugo Napoleão. Cadê o pessoal de Hugo Napoleão, que ainda não apareceu aqui hoje? Cadê o professor, a professora presencial aí de Hugo Napoleão? Pronto, perfeito. Cadê o pessoal de Pimenteiras? Cadê vocês? Manda um hello aqui no nosso bate-papo. Quero saber se vocês estão entendendo. A Gleuce, que está aqui comigo. Tudo certo, Gleuce? Apareçam aí. Então, olha aí onde vamos ver que é a origem, né, da ideia de responsabilidade social. Então, gente, foi a partir do começo do século XX que o conceito de responsabilidade social ganhou uma maior atenção. Então, por quê? Em 1916, o Henry Ford, e esse nome aqui a gente já conhece, né? A gente estuda aqui na segunda série do ensino médio, é estudado sobre isso aqui, tanto na história quanto na sociologia, viu? Se liguem. Como eu sempre digo, a disciplina de projeto de vida, ela tem muita história, filosofia, sociologia, geografia, é uma disciplina da área das humanas. Então, o Henry Ford, gente, é daquele carro mesmo, da marca de carro Ford, né, que muda bastante a forma de fabricar. No início do século XX, é o Ford que inventa a esteira, ou seja, vem uma esteirinha, uma plataforma que ela anda, e os trabalhadores vão fazendo movimentos extremamente repetitivos, né? Movimentos que é basicamente tu apertar um botão e tu passava 15, 14 horas do teu dia só colocando lá um parafuso dentro de um carro. Então, era extremamente repetitivo, né? Então, o Ford, ele decidiu não distribuir aos acionistas uma parte dos seus dividendos, né? Porque, gente, uma empresa, ela é formada por várias pessoas, ok? Então, os acionistas, né? A galera que divide ali o poder de uma empresa. Então, ele pensa assim, olha, eu não vou mais distribuir aos acionistas, né? Porque ele era o majoritário, era o que tinha a maior parte da empresa, uma parte dos lucros que foram gerados. E essa parcela, ela seria destinada a investimentos, né, na capacidade produtiva, ao aumento de salários e a um fundo de reserva para, né, se tivesse alguma quebra de automóvel, algum problema dentro da empresa, ele teria essa reserva guardada.
E aí, porém, dois acionistas, que foi o John e o Horace Dodge, eles não gostaram da possibilidade do dinheiro, né, ser desviado, como eles gostavam de dizer, ao aumento de salário. E aí começaram a contestar essa decisão lá no tribunal. E ambos entraram no negócio pelas bicicletas, né, e começaram a ser fornecedores de componentes componentes, né, automobilísticos aí da Ford ainda no início do século XX. Mas, como o Henry Ford ele não tinha dinheiro para pagar, ele retribuiu com 10% das ações das empresas. Vocês estão entendendo aqui o rolê, né? Então, o que aconteceu? O Ford, dono dessa empresa, ele teve a ideia lá no início do século XX de que uma parte do lucro gerada pela venda desses automóveis, ele iria guardar ou para fazer um aumento de salário ou para guardar para fazer um fundo ali de poupança, caso acontecesse alguma coisa com a empresa, eles teriam essa reserva aí guardada, tá bom? Então, o julgamento, os Dodge, né, os irmãos que não concordaram com esse rolê de guardar dinheiro, foram para o tribunal e aconteceu que eles ganharam com o argumento de que as empresas existem para dar lucro aos seus acionistas. E o papel dos gestores é que isso ocorra. Sendo assim, o lucro não deveria ser utilizado para outros fins que não, né, fossem ali depositado nas contas dos seus acionistas, né, gente? Portanto, o investimento em filantropia e na imagem da organização só poderia ser feito se beneficiasse os lucros da galera que investiu dinheiro na empresa. Ok, depois, aí pula para anos depois, em que a gente agora vai ver aqui os casos, né, do Jeff Bezos, que ele é criador e presidente e CEO da Amazon, né? Provavelmente vocês já ouviram falar aqui dessa marca, né? A gente entra na Amazon, vende de absolutamente tudo, de comida, a roupa, a calçado, a tecnologia. É uma das maiores empresas, né, do mundo, de fato, porque a Amazon ela está presente em quase todos os países, viu, gente? Então, em 1953, outro fato trouxe a público a discussão sobre a inserção da empresa na sociedade e sua responsabilidade, que foi com o Bezos aí da Amazon. Ele fez uma doação à Universidade de Princeton, e aí alguns acionistas contestaram a doação, né? Então, no desenrolar desse episódio, surgiu uma legislação, olha aqui, que permitia que as empresas exercessem um papel filantrópico e de responsabilidade social. A Justiça estabeleceu a Lei da Filantropia, que é uma corporação em que ela pensa por um desenvolvimento, né, social. Então, a filantropia é aquela ideia de que eu tenho uma empresa e eu posso fazer uma atividade, uma ação que não gere lucros para mim, mas que gere uma diferença na sociedade. Então, algumas práticas socialmente responsáveis. O que eu queria falar aqui de comparação em relação aos dois casos do Bezos e do Ford, gente, é que olha como a percepção da sociedade muda, né? Então, lá no início do século XX, as empresas, elas pensavam assim, não, esse lucro está aqui, então eu não tenho nenhuma responsabilidade com a sociedade que eu vivo. Eu investi dinheiro aqui e eu quero que, basicamente, esse dinheiro, ele volte para mim, não é isso? E aí, anos se passam, mas a gente vem discutindo mais sobre direitos humanos, sobre questões sociais, então muda essa percepção. Poxa, se eu vivo dentro de uma sociedade, essa sociedade consome o meu serviço, meus produtos, eu posso voltar um pouco, né? Pensar de que forma que eu posso gerar uma transformação. Então, olha aí, práticas socialmente responsáveis.
um incentivo ao uso de transporte alternativo, né? Até agora que eu me sinto eu tenho que fazer um recorte da cidade que eu vivo, né? Como que uma empresa ela vai dizer, olha galera, vamos para o transporte alternativo, a bicicleta, né? No caso, é muito complicado, né, gente? Embora aqui na cidade de Teresina muitas pessoas optem pelo transporte alternativo porque o transporte público não existe, né? Então, é óbvio que muitas pessoas acabam tendo a escolha de ir de bicicleta porque fica mais barato e porque enfrentam dificuldades com o transporte público. A outra questão, a utilização de equipamentos, né, econômicos, o investimento em treinamento sobre sustentabilidade, entender que a sustentabilidade, muitas vezes a gente pensa que ela está relacionada apenas com o cuidado com o meio ambiente, mas não. A sustentabilidade é uma união entre questões econômicas, sociais e ambientais. É por isso que a gente fala, né, de como é importante a sociedade civil, né, e o poder público prestar mais atenção em relação a práticas que são sustentáveis, né? Então é a ideia de valorizar uma agricultura familiar, de valorizar uma energia que seja mais limpa, né? Então, olha aí, a criação de projetos de preservação do meio ambiente, o respeito às leis ambientais, porque muitos países têm leis ambientais que precisam ser cumpridas pelas empresas, né? Então, é óbvio que também é preciso aí de uma legislação para que isso de fato aconteça, para que essas empresas elas possam ser fiscalizadas. A utilização de fontes de energia renováveis, como a energia solar, por exemplo, né? O Piauí, eu tenho percebido que tem ficado mais comum, né? As pessoas elas estão agora tendo mais energia solar, fazendo empréstimos, né? Financiamentos. Hoje tem sido uma prática mais recorrente, justamente porque, claro, né? A energia ela está cada vez mais cara e algumas pessoas que têm esse poder aquisitivo maior estão optando pela energia solar. Então, olha aqui, algumas práticas, né, envolvendo a responsabilidade social dentro das empresas, doações para organizações e projetos sociais, como a gente viu algumas empresas, né, doando material de limpeza, de higiene, durante o período de pandemia, doações de alimentos para comunidades, né, em situação de vulnerabilidade, doações para universidades, para as escolas, destinação de parte do lucro para causas sociais, como combate à fome, à miséria, ao analfabetismo, a participação dos colaboradores nos lucros das empresas. Outras práticas pessoais aqui, né? A gente pode optar por diminuir o uso do copo descartável. Porque, gente, o plástico, né? O material que é a base do plástico é um dos produtos aí que mais polui o mundo. Então, por isso que já existiram muitas campanhas, né? Geralmente as empresas, elas têm a campanha do adote um copo descartável. É claro que também é pensando que é uma economia muito grande ali, né? Tanto no seu bolso, né, no cofre da empresa, como também no impacto no meio ambiente. Então, as duas coisas podem estar relacionadas, né? Economizar papel, água, energia. Aí tem até a piada, né, que a gente vê nas redes sociais, que é, beleza, eu vou economizar água aqui no meu banho, que é para o agronegócio poder gastar mais um pouco, né? Claro, aí já são outras questões. Isso aí é o que a gente está trabalhando lá na sociologia. Mas aqui eu quero que vocês pensem justamente na sua ação, certo? Vamos ter aí a ideia da nossa responsabilidade social também. O outro caso aqui, pratique o voluntariado, né? Você pode
desenvolver ações voltadas para a sua comunidade. Há um mês atrás, 2 meses atrás, a gente teve um surto de dengue. Eu até comentei sobre isso com vocês. E olha como é interessante a gente ter uma cooperação dentro da comunidade que a gente mora. Galera se reunir para tirar lixo de terreno abandonado. Vai lá no teu quintal, dá uma olhada. Nós temos muitos programas aqui no litoral do Piauí mesmo, né, de retirar lixo das praias. Aqui também na cidade de Teresina, agora eu esqueci o nome, mas tem aí um grupo que a galera vai retirar lixo, né, das margens do Rio Parnaíba, do Rio Poti. Então é um voluntariado, né? Tu não tá recebendo nada em troca, basicamente é a tua consciência em relação à sociedade que tu vive. Olha, outro ponto, invista na reciclagem, né? Então, a gente tem, eu sei ainda na cidade de Teresina, no Brasil, é muito difícil ainda a gente ter um lixo que realmente tenha uma coleta de lixo seletiva, em que seja separado metal, vidro, papel, orgânico, plástico, mas que a gente possa, né, ir fazendo, tendo mais esse cuidado. Um outro ponto que é muito importante a gente se ligar é quando quebra um vidro na nossa casa, que a gente tenha cuidado de colocar aquele vidro no lixo, né? A gente envolver esse vidro em um papel, fazer uma sinalização na sacolinha do lixo que tem um vidro quebrado, porque é muito recorrente as pessoas que recolhem o lixo, né, que estão lá, né, no caminhão do lixo, como a gente fala, recolhendo o lixo na nossa cidade. É muito comum, mais comum do que a gente pensa, essas pessoas se cortando com esse lixo, né? Então, que a gente possa ter mais cuidado, pensar também naquela pessoa que está fazendo aquele trabalho, tá certo? É um trabalho fundamental, é um trabalho que também envolve a nossa qualidade de vida, então que a gente consiga ter mais responsabilidade e empatia com o outro, beleza? Então, ainda envolve aqui, vamos comentar, só para fechar nossa aula, a ideia da responsabilidade política, né, gente? Muitas vezes a gente pensa que a ideia de responsabilidade política envolve apenas as pessoas que ocupam cargo público e que elas deveriam agir de forma ética. Mas a gente precisa lembrar que a política, ela não se trata apenas de um processo eleitoral. A política, ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a política, ela envolve justamente a nossa noção dos nossos direitos. Quais são os nossos direitos e de que forma que esses direitos estão sendo colocados em prática ou não. Então, realmente a consciência política, é a ideia de que todos nós aqui a gente precisa ter. Certo? Então, a consciência política é a própria ideia, né? A gente vai passar por um processo eleitoral. É muito importante em que as pessoas não vendam os seus votos, que as pessoas possam votar de uma forma consciente, tomando a melhor decisão, né? Pensando no país, qual é a pessoa que elas julgam que teria responsabilidade para poder administrar um país, né? E a sua cidade, o seu estado. Então, isso também é responsabilidade, tá certo? Então, na responsabilidade envolve 2 princípios, o da confiança e o da dignidade. O princípio da confiança é quando, basicamente, óbvio, a gente confia em alguém, né? E é isso, a gente participa de uma democracia representativa. Quem a gente vota vai nos representar. Então, eu preciso votar em alguém que eu confie que vai ter a responsabilidade de tomar boas decisões e de gerar uma transformação social dentro do país que eu vivo. Não é isso? E aí, por isso eu coloquei essa frase aqui, que olha, do Gandhi, nós somos a transformação que queremos no mundo. Porque, gente, somos nós, né? Eu trouxe aqui, acho que foi na aula passada, a pesquisa do Banco Mundial,
e que ele diz que o Brasil está em quarto lugar, né? O mundo tem mais de 150 países e o Brasil está em quarto lugar num dos países mais corruptos do mundo. E aí eu quero que vocês lembrem que a corrupção, ela não é apenas de quem ocupa um poder público, não. A corrupção, ela também está presente em nós, no nosso cotidiano, quando a gente dá aquele jeitinho brasileiro de tirar vantagem em cima do outro. Então é o sinal vermelho que tu ultrapassa, é a fila que tu fura. Então, isso também envolve a questão da nossa responsabilidade. Se a gente quer uma transformação, a gente também precisa, né, ter consciência sobre isso, tá certo? Então, o outro princípio é o princípio da dignidade, que é quando falta dignidade exigida no exercício do cargo político, né? Então, é quando falta o quê? Ética, né, gente? É isso, a ética é uma das grandes questões aqui desse país, porque a ética é justamente quando a gente pensa num coletivo, a gente coloca o coletivo acima, né? Eu não posso colocar os meus interesses pessoais acima do coletivo das pessoas que estão dividindo essa sociedade comigo. Tá certo? Então, olha aqui, assinale abaixo uma prática socialmente responsável. E aí, gente, desrespeito às leis ambientais é uma prática responsável? Acho que não, né? Prática do voluntariado? Com certeza. Despejo de resíduos tóxicos em fontes de água? Claro que não. Encerramento das atividades da creche de uma empresa? Também não, né? Então, aqui com certeza é a prática do voluntariado. Que a gente entenda que a responsabilidade social a gente também precisa ter, porque nós vivemos dentro de um coletivo, a gente está o tempo inteiro, né, gente, convivendo com outras pessoas. Então, que a gente possa pensar um pouco nas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, tá certo? Bom, quais são os princípios da responsabilidade política? Como nós vimos aqui, é o princípio de confiança e o princípio de dignidade, né? Então, essa é a ideia. Eu quero que vocês também lembrem que quando a gente pensa aqui em política, não se trata apenas de um processo eleitoral. Tá certo? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula, gente. Hoje, né, é dia 6 de julho. Então, na próxima quarta-feira, vocês já estarão de férias. Então, quero aqui me despedir de vocês, né, por enquanto, né, porque no dia 1º, no caso, na quarta, né. Então, no dia 3 de agosto, a gente já vai estar aqui juntos novamente com a nossa disciplina de projeto de vida. Então, quero aqui me despedir de vocês, agradecer a esse semestre que nós tivemos aqui juntos, tá? Agradecer também a Joyce, esse trabalho que a gente fez aqui de forma conjunta. A Iracema, o Jorge, que vocês possam também ter noção, né, de que todo esse trabalho que a gente faz aqui é de fato em equipe, que esse trabalho também vocês estão inseridos aí do outro lado. É por isso que toda aula eu sempre venho e digo, cadê os polos? Cadê as professoras, os professores presenciais? Cadê vocês aí do outro lado? Para que a gente possa quebrar essa barreira, que as pessoas entendem como é uma educação à distância, ou intermediada por tecnologia, mas que a gente possa compreender que essa aula aqui é agora, é no ao vivo. A gente está sempre interagindo aqui, então, por isso que é um trabalho em equipe, porque vocês precisam da gente aqui e a gente precisa de vocês também, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa experiência com o projeto de vida. Lembrando que é uma disciplina que gerou aí muita polêmica, na ideia de que seria uma disciplina apenas para ensinar os estudantes a escolher uma profissão. E eu espero que vocês tenham percebido que não foi isso que a gente fez. A gente fez muito mais aqui uma disciplina para discutir conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano. A gente discutiu política, economia, questões sociais, educação, autoconhecimento.
Então, é uma disciplina bem abrangente e que, com certeza, né, a ideia é contribuir para que vocês consigam ter um pensamento crítico sobre vocês e também sobre a sociedade que vocês vivem, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro semestre e no dia 3 de agosto, tá certo? Com fé aí em tudo que vocês possam crer, a gente vai estar aqui junto novamente, tá bom? Então, um beijo e até mais.